Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma conversa online do Sindiconte Rio. Hoje, a nossa conversa é com o senhor Anderson Fumax, professor e diretor do Sindiconte Rio, que vai falar sobre o top 10 CPCs, os pronunciamentos contábeis que todo profissional contábil da contabilidade precisa conhecer. Senhor Anderson Fumax, primeiramente, quero dizer para o senhor e a todos os presentes que a presidente do sindicato teve um imprevisto e não poderá participar conosco dessa conversa online, mas agradeceu a sua disponibilidade e parceria conosco. Que tenhamos uma ótima conversa online. A palavra é toda sua, professor. Beleza, Evelyn, obrigado. Obrigado, Bárbara. Boa noite a todos. Sejam super bem-vindos aqui nesse bate-papo. Realmente é uma conversa, não é um curso, então fica muito mais tranquilo aqui, né? Muito mais leve. Esse tema aqui, de vez em quando, eu acabo abordando em conversas com outros profissionais, e aí eu sugeri, né, ao Sindiconte, justamente esse tema aqui para a gente conversar, né? De toda forma, eu peço desculpas aqui pela minha voz estar um pouco ranheta aqui, peguei uma gripe, né? Estou até com uma pastilha aqui para não prejudicar aqui a minha voz e a nossa conversa, né? Então sejam super bem-vindos, prazer enorme poder bater esse papo com vocês aqui em plena sexta-feira, né? E fico feliz por vocês estarem aqui conosco. Então, vou fazer uma breve apresentação minha, mas aí sem muitas delongas, que acho que a maioria das pessoas que já estão aqui já me conhecem, né? Mas só para a gente não passar batido dessa parte. Bom, então, meu nome é Anderson Fumax, né? Como a Evelyn falou, sou contador de formação, atualmente estou como diretor do Sindiconte, trabalho no Ministério Público do Rio de Janeiro como perito contábil, publiquei algumas obras, né, na área de contabilidade, de finanças, né? Faço consultoria na área de perícia de finanças, mas a minha paixão, sinceramente, sempre foi a docência, né? Lecionar, para mim, é o que me dá mais prazer. E essa troca de experiência aqui que a gente tem, para mim, não tem preço, né? Ontem, por exemplo, quando eu finalizei um curso de FRS, por uma outra instituição, e, nossa, foi uma riqueza de debate altíssimo, a gente debateu muita coisa bacana, me fez pensar também de uma forma diferente em diversos assuntos, né? Então, é sempre muito bom debater, discutir, conversar, trocar informações. Bom, então, basicamente, o que eu chamo de top 10 CPCs, né? A gente sabe que os CPCs são os pronunciamentos contábeis, que são traduções das normas internacionais de contabilidade. Existem cerca de 50 CPCs, todos com a sua, obviamente, relevância, né? Todos com a sua particularidade, mas eu me dou aqui ao luxo de selecionar 10 CPCs que eu imagino que todo profissional da contabilidade precisa conhecer bem, porque, na verdade, isso é o dia a dia da maioria das empresas e é o dia a dia da maioria dos profissionais da contabilidade. Claro que um ou outro aqui a gente pode discutir, mas não poderia ter aquele, poderia ter esse, claro que poderia, né? Essa aqui é na minha visão, né? Quais são os CPCs que têm a maior abrangência, né? Os CPCs que são utilizados praticamente todos os dias. Tá? Então, quem está chegando agora, estou pedindo desculpa pela minha voz meio ranheta, que eu peguei uma gripe aqui, brava esses dias, e estou com um pigarrinho aqui, mas vai passar. Vou ter até uma pastilha aqui para passar logo. Bom, então esses top 10 CPCs, não coloquei na ordem de numeração aqui, tá? Mas eu coloquei como prioridades aqui vamos dizer assim, de abordagem, o CPC 00, que trata de estrutura conceitual. Esse cara aqui, todos têm que saber, porque aqui são os conceitos básicos da nova contabilidade. CPC 26, que trata da apresentação das demonstrações contábeis, ou seja, toda a entidade, né, que vai evidenciar suas demonstrações contábeis precisa aplicar o CPC 26. CPC 46, que trata de mensuração do valor justo, né? Então, ou seja, hoje em dia, várias normas tratam de valor justo, então é impensável não conhecermos esse CPC.
CPC 12, que trata de ajuste a valor presente, né? Ou seja, várias normas de contabilidade, vários pronunciamentos de contabilidade trazem a questão da matemática financeira, do valor do dinheiro com o passar do tempo. E o CPC 12 é justamente o CPC que trata dessa temática de ajuste a valor presente. O CPC 16, estoques, claro, evidente, todas as empresas que possuem estoques devem conhecer bastante esse pronunciamento contábil, empresas industriais, empresas comerciais, empresas que possuam estoques de uma maneira geral. CPC 25, que trata de provisões, passivos e ativos contingentes, ou seja, quase todas as empresas já passaram por situações que tiveram que estimar, né, uma obrigação, o valor de uma obrigação, né, devido ao seu prazo ou ao seu valor incerto, mas que tinha um fato gerador, né? Então, qual é a lógica desse CPC? Né? CPC 27, que trata de ativos imobilizados, né? Toda empresa que tem ativos imobilizados deve conhecer esse CPC para saber quais são os itens ou quais são as características dos ativos imobilizados, né? Qual é a forma de mensuração de um ativo imobilizado, como se deprecia um ativo imobilizado. Tudo isso consta no CPC 27. CPC 04, que trata de ativos intangíveis, né? Embora nem todas as empresas tenham ativos intangíveis, mas existem diversas empresas que possuem ativos intangíveis. Ou seja, é uma norma que até tem a sua semelhança em relação ao ativo mobilizado, só que eu me refiro a ativos não monetários, ativos sem substância física. E eles não são depreciados, mas sim amortizados. CPC 01, que trata de redução ao valor recuperável de ativos. Ou seja, um CPC complexo, abrangente e que não tem restrição de aplicação. Todas as empresas que fazem contabilidade, inclusive as pequenas e médias empresas, devem aplicar o CPC 01, que trata de redução ao valor recuperável de ativos. E, por último, vamos falar aqui do CPC 47, Receita de Contrato com o Cliente, que é um CPC relativamente novo, por conta de uma nova norma, né, que é a FRS 15, que trata do novo conceito de reconhecimento de receitas. Antes de começar, vou beber uma água aqui para ver se melhora um pouco esse pigarrinho chato. Então, vamos nessa. Estrutura conceitual CPC 00. Claro e evidente aqui, como nós comentamos, não é um curso, porque nós estamos abordando 10 CPCs, né? A gente vai trazer os principais pontos, né, de cada CPC. Né? Porque tem CPCs aqui que são enormes, né? Então, assim, a lógica aqui é a gente fazer comentários mais objetivos desses CPCs e, obviamente, né, tendo aí as perguntas possíveis, a gente vai respondendo aí com o passar do tempo. Fernando perguntou, poderia disponibilizar o material, se possível? Posso sim, tá? Evelyn, como é que você acha melhor fazermos isso? Disponibilizar a questão do material, como é que seria Boa isso? noite. Nós enviamos para o e-mail que eles cadastraram, quais eles fizeram a inscrição, tá bom? Beleza, obrigado, Bárbara. Então, Fernando, fechou, tá? Maravilha? E a galera que for chegando aí vai dando um alô, dizendo onde é, né? Para a gente ter aí a noção, né? Estou vendo gente de Pernambuco, São Paulo, aqui, né? De Goiás, Belo Horizonte, né? Então, sejam super bem-vindos. Bom, CPC 00, estrutura conceitual. Basicamente, pontos a serem observados do CPC 00 é justamente a questão das características da informação contábil. Ou seja, a informação contábil ela precisa ter algumas características muito específicas, que são chamadas características qualitativas. Dentre as características qualitativas, separamos em características fundamentais e características de melhoria. Tá? As características fundamentais são características obrigatórias que as informações contábeis precisam ter. Ou seja, então, são características obrigatórias ela ter relevância,
e ter representação fidedigna. O que é uma característica de relevância? É justamente aquela informação ser capaz de fazer diferença no processo de tomada de decisão. Então, quanto mais relevante aquela informação for, maior a capacidade de fazer diferença na tomada de decisão. Considerando que a contabilidade é uma ferramenta que gera informação para tomar decisão, então a relevância é uma característica fundamental, né, obrigatória da informação contábil. E que para isso exista, né, eu posso ter um caráter preditivo, confirmatório ou ambos. Ou seja, para ser relevante, eu posso predizer algo, confirmar algo ou ambas as possibilidades. Tá? E a representação fidedigna, Anderson, né? Ou seja, que é uma outra característica fundamental, obrigatória. Para ela ser fidedigna, existem 3 atributos que precisam constar simultaneamente na informação contábil. A informação contábil tem que ser completa, neutra e livre de erro. Ou seja, completa é não ser gerada faltando alguma informação. Neutra, sem dar viés, livre de erro, livre de vícios. Na formação daquela informação, né? na geração daquela informação. Não que a informação contábil vai ser perfeita, precisa, não é isso, mas que seja livre de erro, livre de vício na sua geração. Tá? Então, são características fundamentais da informação contábil. Entretanto, também existem as características de melhoria, características que potencializam a informação contábil, que são chamadas de comparabilidade, verificabilidade, tempestividade, compreensibilidade. Comparabilidade, obviamente, permite que a informação contábil seja comparável, né, com o passar do tempo. Ou seja, eu comparo as minhas informações ao longo do ano, ou ao longo dos anos, ou comparo as minhas informações contábeis com uma outra empresa, uma empresa que seja minha concorrente, por exemplo. Característica da verificabilidade é verificar, né, ou assegurar que aquelas informações são representadas de forma fidedignas. Ou seja, como é que eu chego ao valor do estoque? Né? Através do PEPS, custo médio ponderado, por exemplo. Então, ou seja, como eu chego naquele valor? Posso fazer um recálculo. Eu pego o estoque inicial, pego as compras, pego as saídas, faço o cálculo. Ou seja, depreciação, vou nota explicativa, vejo qual foi o custo de aquisição, valor residual, método de depreciação, vida útil, né, daquele imobilizado. Ou seja, então, eu tenho como verificar se aquela informação é fidedigna. Outra característica de melhoria, tempestividade. Tempestividade tem a ver com o tempo. A informação contábil tem que ser tempestiva, ou seja, ela precisa ser realizada no tempo adequado para que eu possa tomar a decisão. Porque, às vezes, a informação é relevante, mas chegou muito tarde. Né? Aí eu já não tenho uma possibilidade aí de tomar uma decisão. Né? E compreensibilidade. A informação contábil precisa ser compreensível, né, aos olhos de quem quer enxergar aquelas demonstrações contábeis. Ou seja, os usuários da informação contábil precisam compreender, né, as informações que ali estão. Então, são algumas características, né, que o CPC 00 nos traz aqui, né, de características da informação contábil. 2 obrigatórias, relevância e representação fidedigna, e 4, né, que potencializam, na verdade, a informação contábil. Bom, dentro do CPC 00 ainda, cabe ressaltar a nova definição de ativo. Né? Ou seja, repare que para ser um ativo, eu tenho que ter 3 características em conjunto. Ou seja, para ser um ativo, eu preciso ter um recurso controlado. Ou seja, o que é um recurso controlado? Um recurso que a entidade direciona para qual finalidade vai ser utilizado aquele ativo. E reparem que eu não estou falando de propriedade. Ou seja, não necessariamente eu preciso ter a propriedade de um ativo para ser considerado um ativo. Né? Ou seja, basta ter o controle. Né? Ou seja, às vezes eu tenho um contrato de arrendamento, onde eu tenho um bem arrendado e eu tenho que ativar esse bem arrendado, porque eu controlo a utilização desse bem. E esse ativo precisa ser controlado hoje pela empresa, né? Presente. Obviamente, derivado de eventos passados, ou seja, precisa ter um fato gerador ocorrido para que seja reconhecido como um ativo. Então, ou seja, por isso que não existe ativo contingente. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho.
o fato gerador precisa ter ocorrido para ser considerado um ativo. Então, são 3 grandes características, né, de um ativo para que ele seja considerado como tal. Da mesma forma, eu tenho as características do passivo, ou seja, as novas definições de passivo. Ou seja, para ser passivo, eu também preciso reunir 3 grandes características, né? Quais são as características que eu preciso reunir, né, para um item ser considerado um passivo? Eu preciso que esse passivo seja uma obrigação presente, eu preciso ter uma obrigação hoje, de transferir um recurso econômico. Ou seja, para eu ter um passivo, não necessariamente eu preciso liquidar esse passivo em espécie, não há essa necessidade. A questão é de transferir um recurso econômico. Ou seja, eu posso liquidar um passivo através da prestação de serviço, através da entrega de um bem. Ou seja, então por isso que ele fala de transferir recurso econômico, não de pagar, né, de liquidar em espécie necessariamente. E esse passivo, né, esse item para ser passivo, também precisa ser proveniente de evento passado. O fato gerador precisa ocorrer para ser considerado um passivo. Então, por isso, as nossas normas também não permitem o reconhecimento contábil de um passivo contingente, que a gente também vai ver isso daqui a pouquinho. Então, ou seja, para ser um ativo, 3 características: recurso controlado pela entidade do presente, derivado de eventos passados, e para ser passivo, também 3 características: obrigação presente de transferir um recurso econômico, também derivado de evento passado. Beleza aqui? Tranquilo? E o patrimônio líquido, basicamente, consiste na participação residual nos ativos da entidade, né, após deduzir todos os seus passivos, né? Também pode ser considerado como reivindicações contra a entidade que não atendam à definição de passivo. De certa forma, o patrimônio líquido ele não deixa de ser uma obrigação da empresa, só que normalmente é uma obrigação da empresa com os seus proprietários de capital, né? Então, são reivindicações contra a entidade que não tenham, né, não possuam a definição de passivo. E os itens que constam do patrimônio líquido podem ser estabelecidos por contrato, né, legislação ou outros meios similares, né? Então, são as novas definições de ativo, passivo e patrimônio líquido, que o CPC 00 chama de elementos de posição, elementos que trazem a posição patrimonial e financeira de uma entidade, porque pertence ao balanço patrimonial. Além disso, o CPC 00 ele traz novos conceitos de despesas e receitas, que são chamados de elementos de desempenho. Ou seja, da mesma forma que eu chamo ativo, passivo, patrimônio líquido de elementos de posição financeira e patrimonial, despesas e receitas são elementos de desempenho. Ou seja, o desempenho da empresa ele é influenciado pela receita e pela despesa. Então, basicamente, as despesas obrigatoriamente vão gerar decréscimos, né, de benefício econômico, vão gerar decréscimos do patrimônio líquido, e as despesas se dão sob a forma de redução de ativos ou aumento de passivos. Ou seja, se a despesa não for reconhecida naquele momento e liquidada naquele momento, por exemplo, né, ela gera um passivo. Se ela for liquidada naquele momento, ela diminui o ativo. Ou existem despesas que geram reduções de ativos sem saída de caixa. Depreciação, por exemplo, amortização. Ou seja, então, a despesa obrigatoriamente gera como contrapartida uma redução de ativo ou aumento de passivo. Só que essa redução do PL, né, para ser despesa, não pode ter relação com distribuição de recursos, né, aos proprietários da empresa. Mas como assim, Anderson? Ou seja, se a empresa ofere lucro e distribui dividendos, essa distribuição de dividendos vai diminuir o PL, mas é uma distribuição de recursos aos sócios. Ou seja, então, para ser despesa, não tem que ter relação com distribuição de recursos aos sócios. Tá? Da mesma forma, as receitas se dão de maneira justamente inversa. Ou seja, as receitas, de uma maneira geral, aumentam os benefícios econômicos, aumentam o patrimônio líquido, ou sob a ótica de aumento de ativos, ou sob redução de passivos. Então, é muito comum que as pessoas associem as receitas a aumento de passivos. Desculpa, aumento de ativos.
né? Ou seja, olha, vendi a prazo, vendi à vista, gerei uma receita, gerei um ativo, seja uma entrada de caixa, um contas a receber, mas a geração de receita pode ter como contrapartida uma redução de passivos. Vamos imaginar que eu paguei uma duplicata de R$100 mil e paguei com desconto, paguei 90 mil. Ou seja, eu gerei uma receita financeira de R$10 mil por ter pago um passivo com um valor menor, né? Eu tenho uma dívida que foi perdoada, por exemplo. Aí eu baixei um passivo e reconheci uma receita. Por quê? Porque, na verdade, eu não desembolsei caixa, né? Então, ou seja, as receitas também têm possibilidade de contrapartida em reduções de passivos. A questão é que, embora elas aumentem o patrimônio líquido, não podem ter relação com o aporte dos proprietários de capital, né? Então, ou seja, se um sócio, um investidor, resolve colocar mais dinheiro na empresa, embora esse aporte aumente o patrimônio líquido, obviamente não pode ser chamado de receita, né? Então, ou seja, receita e despesa não tem relação com transação com os proprietários de capital. Beleza aqui por enquanto? Tranquilo? Tá? Bom, aí a gente vai passear agora pelo CPC 26, que é a apresentação das demonstrações contábeis, né? Aqui eu trago também algumas características principais desse CPC. Ou seja, basicamente as demonstrações contábeis são publicadas, né, ou evidenciadas ao final de cada exercício social, que não necessariamente, não obrigatoriamente, é dia 31 de dezembro. Cada empresa pode ter uma data de fechamento das suas demonstrações. Claro que a maioria, né, até para coincidir aí com os fins fiscais, fecham em 31 de dezembro. Tá? Mas a norma não fala isso, o CPC não fala isso. Ele fala ao final de cada exercício social. Tá? Então, ou seja, as demonstrações contábeis devem ser apresentadas ao final de cada exercício social. E, ao apresentar essas demonstrações contábeis, as entidades partem do pressuposto da continuidade. O que seria isso? Ela parte do pressuposto que ela vai continuar existindo com o passar do tempo. Porque, no primeiro momento, ninguém abre a empresa pensando em fechar daqui a 2 anos, né? Se a empresa tiver a intenção de não continuar com as suas operações, ela precisa evidenciar isso justamente na apresentação das demonstrações contábeis e possivelmente vai até apresentar em bases diferentes. Mas esse CPC 26 sugere que parte do pressuposto que ela vai continuar em operação, né? Bom, por ser, né, apresentada, evidenciada ao final de cada exercício social, ela deve ser apresentada pelo menos uma vez ao ano, né? Pelo menos anualmente. Mas a gente sabe que as empresas de capital aberto, ou algumas empresas que são reguladas, né, elas acabam tendo que evidenciar as demonstrações contábeis de forma trimestral, para atender, né, algum órgão regulador, né? Mas pelo menos uma vez ao ano. E essas demonstrações contábeis devem ser evidenciadas, né, devem ser geradas com informações comparativas, né? Ou seja, se eu estou fechando 2021, né, eu vou comparar com 2020. Se eu estou fechando o segundo trimestre de 2022, eu vou comparar com o segundo trimestre de 2021. Né? Então, é assim que funciona a apresentação. E, exceto o fluxo de caixa, né, exceto a demonstração dos fluxos de caixa, todas as demonstrações contábeis são elaboradas através do regime de competência, né, ou com base no regime de competência. Então, somente a demonstração dos fluxos de caixa vão ser elaboradas com base no regime de caixa. Bom, quando essa empresa, né, que vai elaborar as demonstrações contábeis vai seguir fielmente o CPC 26, ela não pode deixar de gerar 5 grandes informações. Tá? Obviamente, quando ela vai apresentar suas demonstrações contábeis, tem que informar o nome da entidade, está reportando, né? Ou seja, colocar o nome, né? O nome da empresa, da entidade, informar se a demonstração contábil é da entidade individual ou do grupo econômico, se eu estiver falando de demonstrações consolidadas. Né? Às vezes lá, o grupo Ambev, por exemplo, o grupo BR, vocês vão ver lá que vai ter lá a informação consolidada. A data final de período daquela demonstração contábil é o período coberto. Ou seja, ou ele vai colocar de 1 a 31, ou a posição no dia 31, que é o caso do balanço patrimonial. Né? A moeda de apresentação... mas como assim moeda de apresentação, Anderson? O que acontece?
Sugere-se, obviamente, que as empresas brasileiras apresentem suas demonstrações contábeis em reais, né? Mas a Petrobras, por exemplo, por ter investidor lá fora, também apresenta as demonstrações contábeis em moeda estrangeira, em dólar, por exemplo. A Embraer, que é uma empresa brasileira, apresenta suas demonstrações contábeis em dólar, porque todas as transações que a Embraer faz são em dólar, né? Então, ou seja, eu preciso informar qual é a moeda de apresentação e o nível de arredondamento utilizado na apresentação de valores, né? Porque as empresas que geram muita receita, na casa de bilhões, né? E as despesas também, os números cheios acabam gerando um visual não tão agradável na leitura das demonstrações contábeis, né? Então, se eu falo de bilhões, eu posso dividir isso por 1.000 ou por milhão e apresentar um número mais enxuto, né? Sem muita poluição, né? Então, aqui eu trago um exemplo aqui do Banco Safra, né? Aí ele informa aqui que são as demonstrações contábeis consolidadas, né? Ou seja, Safra e as suas empresas controladas, né? Aqui, DRE para os períodos, né? que finalizam em 30 de junho. Então, repare que ele está colocando aqui o segundo trimestre de 2022 e o acumulado do ano. E em 2021 a mesma coisa, segundo trimestre e o acumulado do ano. Beleza aqui. E aqui ele está falando que está em milhares de reais, né? Ou seja, então, ele está falando o seguinte, esse número aqui foi dividido por 1.000. Então, ao ler 1978806, o certo é multiplicar por 1.000 para achar o valor correto. Beleza? Tá? Então, aqui eu tenho as 5 informações aqui. O nome da entidade, a demonstração consolidada, o período de abrangência, né? A moeda de apresentação, que é real, e o nível de arredondamento, que são milhares de reais. Beleza? Ok? Bom, e de acordo com o CPC 26, quais seriam aí as demonstrações contábeis obrigatórias, né? Balanço patrimonial, né? DRE, a DRA, que é a demonstração do resultado abrangente, que justamente são incluídas nessa demonstração as transações que não aparecem na DRE, mas que também não são transações realizadas com os proprietários de capital, mas que venham afetar o patrimônio líquido em algum momento, né? Então, existem algumas, vamos dizer assim, algumas transações específicas em relação a isso. Por exemplo, quando eu faço uma mensuração de um instrumento financeiro a valor justo, por meio de outros estados abrangentes. Então, essa contrapartida é lá no ORA, de outros estados abrangentes. Quando eu tenho lá uma perda atuarial ou um ganho atuarial em planos de benefícios definidos. Então, esse ajuste vai ser lá no PL. Então, assim, existem umas transações específicas que não transitam pela DRE, mas que fazem parte aí, da DRA. Temos a DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido, né, DMPL, e a demonstração dos fluxos de caixa, que tem um CPC próprio, que é o CPC 03, e a demonstração do valor adicionado, que é a DVA, que é o CPC 09, que somente é obrigatório para as companhias de capital aberto, né? E aqui eu coloquei notas explicativas, né? Coloquei aqui com uma cor diferente. Por quê? Porque, na verdade, embora não sejam consideradas demonstrações contábeis, efetivamente, sua divulgação é obrigatória. Então, ou seja, toda demonstração contábil deve vir acompanhada de nota explicativa. Maravilha? Beleza? Vamos para mais um CPC, CPC 46, mensuração do valor justo. Muito se fala em valor justo, né? Então, mas o que é isso, afinal de contas? O que é o valor justo? Como conhecer o valor justo de um ativo, de um passivo, né? Então, é uma norma um pouco subjetiva. Tá? Então, vamos nela aqui. Definição de valor justo. A definição de valor justo tem relação com o valor de mercado. Tá? Mas, para falar de valor de mercado, é importante a gente entender o que a norma, ou o CPC, na verdade, né, quis mostrar. Tá? Então, ou seja, o que é valor justo para fins de CPC 46? Bom,
ou é o preço que seria recebido pela venda de um ativo, ou pago pela transferência de um passivo em uma transferência não forçada. Ou seja, é uma transação realizada entre participantes do mercado. Eu aceito vender por um valor, eu aceito comprar por aquele valor, fechamos negócio, aquilo ali é o valor justo. Tá? Então, ou seja, o valor justo ele pode ser aplicado a um ativo ou passivo de forma individual, ou um conjunto de ativos e passivos, né? Quando eu tenho aí uma unidade de negócios, né? Ou uma unidade geradora de caixa. Bom, nesse contexto, né? Quando eu falo de mercado, eu preciso entender o seguinte: aquele ativo tem mercado principal? Né? Ou seja, por exemplo, se eu for comprar a ação de uma empresa, aonde eu compro? Normalmente, né? Negocio lá na Bolsa de Valores. Né? Eu quero comprar soja, eu tenho um mercado lá, né, que acaba regulando, né, os preços das commodities, por exemplo. Eu tenho o mercado principal. Agora, se não houver mercado principal, a entidade precisa analisar se tem mercado mais vantajoso, na ausência do mercado principal. Qual é o mercado mais vantajoso? Né? Por exemplo, vamos imaginar aqui uma venda de um automóvel. Né? Eu poderia considerar que a tabela FIPE seria o preço de mercado principal? A princípio poderia, né? Mas será que ele é o mais vantajoso da negociação? Não sei, nem sempre, porque talvez eu não consiga vender naquele mesmo montante. Enfim, né? Então, só estou botando para vocês, né, pensarem um pouquinho em relação a isso. Né? Então, ou seja, quando eu falo de mercado, eu preciso analisar qual mercado que eu vendo com mais frequência e, na ausência, o mercado mais vantajoso. Tá? Bom, um ponto importante é, para encontrar o valor justo, a norma, o CPC, eles falam o seguinte, olha só, dê preferência ao mercado onde você tem dados observáveis, ou seja, são informações obtidas em fontes independentes da entidade. Ou seja, o próprio mercado já regula aquele preço. Então, você pode ir naquela fonte que você sabe qual é o valor de mercado ali. E dê menos preferência a dados não observáveis, que são premissas próprias da entidade sobre, né, o mercado. Então, ou seja, eu quero vender um imóvel, vender um carro, olha só, onde eu vejo o valor daquele imóvel com base no mercado. Né? Ou seja, como é que eu vendo aquele imóvel com base no valor que o proprietário quer ou que a corretora está querendo, enfim. Então, existem essas nuances a serem observadas. E quais são as abordagens de mercado? Basicamente, são 3. Ou seja, eu tenho a abordagem de mercado, que é a utilização de preços observáveis, né? Ou seja, de ativos e passivos idênticos que são transacionados no mercado. Então, o CPC 46 acaba sugerindo que você inicie a sua busca pelo valor justo por essa abordagem de mercado. Se eu não conseguir, eu preciso compreender qual é o caixa gerado pela utilização daquele ativo ao longo da sua vida útil e trago a valor presente para conhecer aí a geração de caixa pela utilização daquele ativo. E, por último, o custo, mas não o custo histórico, e sim o custo de reposição, o custo de substituição, porque eu estou falando de valor de mercado. Ou seja, qual seria o custo de reposição para eu repor meus estoques? Se eu tivesse que comprar um outro estoque hoje. Ou seja, então são abordagens diferentes e possibilidades diferentes de mensurar o valor justo. Legal? E para fecharmos esse CPC, o CPC 46 ele traz uma hierarquia de valor justo, que eu já até comentei aqui. Ou seja, inicialmente eu olho dados observáveis. Se eu não tiver dados observáveis, eu vou olhar para dados não observáveis. Mas aí, essa estruturação, ela fala o seguinte, existem até 3 níveis de informação. Nível 1 seria a informação mais fidedigna. A nível 2 seria vamos dizer assim, uma informação ainda confiável, mas não tão fidedigna quanto o nível 1. E o nível 3 é uma premissa própria da empresa, que para mercado talvez não seja fidedigna, mas para a empresa é muito fidedigna. Então, por exemplo, o que é uma informação de nível 1? É quando eu tenho ativos e passivos
idênticos, transacionados no mesmo mercado. Por quê? Então, eu consigo ver no mercado, se eu quero comprar a ação de uma Ambev, de uma Petrobras, eu sei qual é o preço da ação. Então, o mercado já está me posicionando isso. Então, eu tenho parâmetros para observar. Então, essa é a informação de nível 1. Nível 2. Olha, eu não tenho a ação da Ambev, mas eu tenho a ação de uma empresa similar à Ambev. Eu sei que no Brasil, similar à Ambev é complicado, né? Mas estou dando um exemplo aqui hipotético. Vamos falar aqui de Via Varejo, por exemplo, ou de Magazine Luiza, né, que são empresas varejistas. Eu não tenho, ou uma empresa de tecnologia, por exemplo, né, que às vezes lá fora eu tenho empresa de tecnologia e aqui no Brasil também tem empresa de tecnologia. Ou seja, eu posso tentar comparar o preço de uma empresa de tecnologia lá de fora com a minha. Será que isso é possível? Né? Então, isso é informação de nível 2. Ou seja, ou eu tenho ativos e passivos similares, né? Eu tenho ali ou ativos ou passivos idênticos em mercados que não são, vamos dizer, ativos. Né? Então, é um nível 2 de informação, eu consigo fazer algum tipo de comparação ainda. E o nível 3, né? Eu não tenho nenhum ativo ou passivo similar, e tampouco mercado ativo para aquele item. Então, é um ativo que só a empresa tem, é um ativo que só a empresa oferece. Então, claro e evidente, por exemplo, para fins de avaliação de empresa, o nível 3 prevalece. Por quê? Porque a empresa que está avaliando o seu negócio, ela vai avaliar com premissas próprias. Né? Então, o nível 3 para ela é o correto, mas para o mercado pode não ser. Né? Então, são hierarquias aqui a serem consideradas de valor justo. Beleza? Quem tiver alguma dúvida aí do que a gente está passando, pode colocar no chat aí, tá? Ou no final aí, né, do nossa conversa, quiserem fazer alguma abordagem, fiquem à vontade. CPC 12, né, que trata de ajuste a valor presente. Então, como eu comentei aqui, um CPC muito importante, né, que trata do valor do dinheiro no tempo, né, ou seja, a matemática financeira aplicada à contabilidade, está justamente aqui no CPC 12. Então, o CPC 12 tem aplicação obrigatória para todos os ativos e passivos que decorrem de operações de longo prazo, né? Ou seja, se eu tenho um empréstimo de longo prazo, se eu tenho uma venda de longo prazo, se eu tenho uma compra de longo prazo, obrigatoriamente eu preciso aplicar o CPC 12. Tá? Agora, se houver transações, né, operações, né, de curto prazo, envolva ativos circulantes, passivos circulantes, eu até posso aplicar, mas se houver efeito relevante. Né? Só que aí a entidade vai ter que mostrar por que ela considerou relevante para justamente aplicar a norma. Né? Basicamente, quais são os elementos essenciais para trazer, né, um valor futuro para valor presente? Né? Eu preciso saber justamente quais são os meus valores futuros, ou qual é o meu valor futuro, né? A data do fluxo financeiro, né? Ou seja, por quanto tempo eu vou trazer a valor presente, né? E a taxa de desconto, né? Ou seja, qual é a taxa de desconto que eu vou utilizar para trazer a valor presente. Em contratos que não possuem essa informação, é preciso ir no mercado e buscar essa informação. Olha, se tivesse que realizar uma operação dessa hoje aqui com o banco, qual é a taxa que o banco praticaria? Né? Então, são informações importantes. E para trazer um item a valor presente, basta pegar o valor futuro, dividir por 1 mais a taxa, né, elevado a um número de períodos. Agora, um ponto importante, né? Taxa de desconto. Taxa de desconto que eu for utilizar, obviamente, tem que ser compatível com a natureza, prazo e os riscos relacionados àquela transação. Então, ou seja, se houver uma taxa explícita no contrato, vou comparar aquela taxa com o que o mercado está praticando. Se não tiver uma taxa no contrato, obviamente eu vou ao mercado para ter alguma taxa. E um ponto importante, essa taxa de desconto é em base exponencial, utilização de juros compostos, né, de forma pró-rata. Tá? Então, ou seja, não é base linear. Vamos imaginar o seguinte, olha, eu vendi um produto por R$100.000 a prazo, e se eu fosse vender à vista, eu venderia por 80. Né? Então, eu tenho de juros aí embutido na operação R$20.000. Eu vendi para receber daqui a 4 meses. Eu não posso pegar esses 20 mil e dividir por 4. Eu não tenho juros lineares.
Tá? Os juros são compostos, juros sobre juros. Beleza? E outro ponto importante, seja para reconhecer receita financeira ou despesa financeira, por competência, não há reconhecimento contábil de receita financeira, despesa financeira, no ato da operação. Tá? Ou seja, quando eu compro a prazo, quando eu vendo a prazo, o juro que será apropriado vai ser apropriado por competência. Ou seja, então, por exemplo, aquela venda que eu faço de R$100.000, no qual, se eu fosse vender à vista, seria de 80, esses R$20.000 não podem ser registrados como receitas financeiras ainda. Tá? Então, obrigatoriamente, eu vou ter sempre uma conta redutora. No caso da venda, redutora do ativo. No caso da compra ou da dívida, redutora do passivo. Né? Então, ou seja, ou vou ter uma receita financeira a apropriar, ou vou ter um encargo financeiro a transcorrer do lado do passivo. Tá? E com o passar do tempo, ao longo dessa transação, da operação, eu vou reconhecendo mensalmente, né, a receita e despesa financeira e dando baixa, obviamente, de forma proporcional, essa conta redutora do passivo ou do ativo. Né? Então, não há que se falar aqui em reconhecer receita financeira, despesa financeira, no momento, né, presente da operação. Beleza aqui? Vamos falar agora de estoques, né? Então, assim, um dos CPCs mais utilizados, né? Mais conhecidos, né? Pelas entidades. Bom, quais são as características de estoques, né? Para o CPC 16? Ou seja, são ativos, né? Ou mantido para venda do curso normal de negócio, se for estoque de mercadorias, né? Ou em processo de produção para venda, se for empresa industrial, né? Ou são itens são consumidos, né, ou transformados no processo de produção ou na prestação de serviço. Então, eu posso ter estoque de matéria-prima, estoque de mercadorias, estoque de materiais, estoque de produtos em elaboração, né? Ou seja, tudo isso são considerados estoques. Basicamente, os estoques são mensurados por custo ou valor realizável líquido, dos dois o menor. E quando eu falo de custo, eu posso estar falando do custo de aquisição ou custo de transformação, ou soma os dois. Porque quando eu falo de custo de mercadoria, eu já compro pronto. Então, eu só posso estar falando de custo de aquisição. Quando eu falo de custo de matéria-prima, eu também estou falando de custo de aquisição. Agora, quando eu falo do custo de produto acabado, eu falo do custo de aquisição mais os custos de transformação, que são custos necessários para transformar a matéria-prima em produto acabado. Então, ou seja, eu calculo esse custo, comparo com o seu valor realizável líquido, dos dois ou menor. Ou seja, por que isso? Porque eu não posso manter um item no meu estoque com um custo de 100 e o caixa gerado pela venda desse estoque ser 80. Não faz sentido isso. Então, ou seja, obrigatoriamente eu vou ter que reconhecer uma perda justamente pela geração de caixa ser menor do que o custo daquele estoque. Maravilha? Então, para fim de CPC 16, quais são os componentes que fazem parte do custo? Obviamente, o preço pelo qual eu compro aquele estoque. Se houver um imposto de importação, eu vou acrescentar aquele custo, bem como os impostos não recuperáveis, né, que forem por fora da nota, os gastos com frete, gastos para trazer o estoque em condições de uso, né? Todos esses fazem parte do custo de aquisição. Claro, evidente, se o frete for suportado pelo comprador, né? Mas eu também deduzo do meu custo os impostos recuperáveis, né? E qualquer desconto comercial ou abatimento obtido pela entidade. Então, repara que o custo é algo muito mais complexo do que simplesmente o preço pelo qual eu estou comprando, né, aquele ativo. E os custos de transformação, basicamente, somatório da mão de obra direta mais os custos indiretos de produção. Aí chegamos aqui aos custos de transformação. Bacana? Bom, e o valor realizável líquido, Anderson? O que é? É justamente o preço, né, ou o valor justo, né, daquele item que foi negociado, menos gastos estimados para a conclusão, se o produto ainda não estiver pronto, né,
menos os gastos estimados para venda. Então, aí eu chego ao valor realizável líquido. Claro, evidente, se eu estiver falando apenas de um produto que já está pronto, ou de uma mercadoria que já vem pronta, seria só o preço de venda, menos os gastos estimados para venda. Uma comissão que eu pague, um frete que eu pague, se o frete for suportado pelo vendedor, né, os tributos sobre as vendas, né, são gastos que são necessários para vender aquele produto, né? Então, eu chego aqui ao valor realizável líquido. Então, por exemplo, se o custo for menor do que o valor recuperável, que é o que se espera, não faço nada, né? Ou seja, se eu tenho um custo de 100 e o valor de realização desse estoque for de 150, ótimo, é o que eu quero. Eu quero que minha venda seja maior que o meu custo, obviamente, né? Agora, se o custo for maior que o valor de realização, preciso reconhecer a perda. Então, por exemplo, comprei um item por 2.500, de imposto recuperável eu tenho 600, então meu custo de 1.900. Se eu for vender hoje esse cara, vendo por 3.000, mas tenho despesas de venda de 1.200. Então, meu valor realizável líquido é de 1.800. Então, repare que o custo está maior do que o valor realizável líquido em R$100. Então, a entidade precisa reconhecer uma perda de R$100 para justamente reconhecer, né, ou reconduzir o valor do estoque ao máximo que ele pode gerar de caixa, que é R$1.800. Beleza aqui? Em relação aos estoques, né, a valoração dos estoques, basicamente, a gente tem algumas formas, né, de fazer essa valoração, né? Se eu estou falando de estoques que não podem ser intercambiáveis, né, ou projetos específicos, utiliza o custo específico. Mas como assim, Anderson? Vamos pensar aqui numa concessionária de automóveis, né? Ou seja, eu tenho lá vários automóveis para serem vendidos, né? De diferentes marcas. Eu tenho lá o Gol, Fiat Palio, Mercedes, Renault, enfim, Toyota. Aí vai chegar lá vários automóveis com custos diferentes, mas que não tem ali nenhum parecido. Eu só posso baixar pelo custo específico, pelo custo individual. Da mesma forma, se eu tiver que trabalhar sob demanda, né? Eu trabalho sob demanda, ou eu trabalho de forma personalizada. Então, meu custo é muito específico para cada demanda. Então, ou seja, não há que se falar em PEPS, custo médio, nada disso. Agora, quando eu tenho grandes quantidades de um mesmo item, né? Ou seja, eu estou vendendo, caneta, né? Eu produzi 1.000 canetas do mesmo tipo. Então, aí eu tenho um custo de produção, né? Um custo de produção sob demanda. Então, ou seja, eu posso controlar aquele estoque pelo PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, e o custo médio ponderado, né? Então, ou seja, somente nessas duas situações aqui. A gente sabe que o EPS ele não é possível ser feito por conta da inflação, né? Então, ou seja, em regra geral, o EPS acaba aumentando o custo do item. Beleza aqui? Tá? Então, a gente fecha aqui o CPC 16. Tá? Então, reforça quem tiver alguma pergunta, quiser fazer pelo chat ou perguntar no final, fiquem super à vontade. Bom, CPC 25, que trata aí de provisões, passivos e ativos contingentes, né? Então, um CPC bem interessante aqui, porque acontece, nós falamos sobre o conceito de passivo, né? Falamos que o passivo, para ser passivo, precisa ser uma obrigação presente, derivado de eventos passados, e obrigação presente de transferir um recurso econômico. E a provisão, ela é um tipo de passivo, né? Só que, na verdade, a característica da provisão é ser um passivo de prazo ou valor incerto, que aí envolve um grau de estimativa, né? Então, ou seja, para ser provisão, primeiramente vai ser passivo. Obrigação presente, provável a saída de recursos, né? Ou de transferir recursos econômicos, derivados de eventos passados, tudo isso precisa ocorrer. Mas, para diferenciar passivos tradicionais de provisões, para ser provisão, eu preciso estimar o seu valor. Então, por exemplo, prêmios de seguros são provisões, né? Garantias de produtos, né? Vamos imaginar a garantia de fábrica da Brastemp, 1 ano de garantia para todas as geladeiras são vendidas.
Então, ou seja, com base em experiências passadas, ela já provisiona esse valor que ela vai precisar manter para reparar, né, danos que ocorrem durante esses 12 meses. Né? Ou seja, processos, né, que a empresa acaba sendo ré, muitas das vezes, né? Ou polo ativo, que a gente vai falar sobre ativo contingente. Ou seja, então, existem situações que a empresa precisa fazer uma estimativa de valor para saber o quanto ela vai desembolsar futuramente. Né? E o interessante é que os passivos eles podem ser oriundos de obrigação formalizada, que é o mais comum, e obrigação não formalizada. Mas como assim não formalizada? Quando a empresa cria uma expectativa válida, quando ela faz declarações suficientes, ela cria políticas, ela cria expectativa válida em fazer algo, ela acaba gerando um passivo. Interessante isso, né? Então, ou seja, a essência sobre a forma. Ou seja, a essência econômica da operação sempre prevalecendo sobre a forma. Basicamente, né, a constituição de uma provisão é uma despesa, tá? Pode ser custo de provisão quando eu falo de desmontagem de ativos imobilizados, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, e um crédito em provisões, que é o passivo. Né? E a reversão, debito aí esse passivo e credito essa reversão da provisão. Né? E um ponto importante, como as provisões envolvem estimativas, elas devem ser reavaliadas anualmente, né? Porque, como envolvem julgamento, precisam ser avaliadas anualmente. Maravilha? Tá? E aí, o ponto-chave do CPC 25, né? Ou seja, quando eu tenho uma obrigação provável, né, que envolve estimativa, eu obrigatoriamente reconheço uma provisão. Então, ou seja, eu preciso que aquela obrigação ou aquela saída de recursos seja provável de ocorrer. Então, eu reconheço essa provisão contabilmente e menciono em nota explicativa. Se for obrigação possível, não é uma provisão, é um passivo contingente. Da mesma forma que se for uma obrigação, uma saída de recursos remota, também é passivo contingente. A diferença é que, no possível, eu não reconheço contabilmente, mas menciono em nota explicativa. E no remoto, nada faço. Anderson, mas como saber se é provável ou se é possível? Então, assim, o contador, nessa hora, ele precisa buscar informação para quem é especialista no assunto. Então, por exemplo, você tem lá alguns processos contra a empresa, né, sobre determinadas searas, trabalhistas, né, civis e tudo mais, eu preciso consultar o jurídico da empresa ou o escritório de advocacia que faz serviço para a empresa. Então, é o seguinte, agora só. Essas causas aqui, qual é a probabilidade de perda? O escritório de advocacia que dá essa informação. Olha, não, isso aqui é praticamente certo de você perder. Então, ele é provável? Provável. E esse cara aqui, olha, você tem chances de perder, mas tem mais chances de ganhar. Então, ou seja, eu preciso ter esse feedback, esse respaldo do setor técnico, né? E o remoto, ó, cara, não, isso aqui você não tem nenhuma chance de perder isso aqui. Então, esse cara é remoto, né? Então, ou seja, essa é a questão a ser consultada, tá? O Gabriel, o simples reconhecimento de provisão e reversão, tá, não fazem parte, né, da base de cálculo do imposto de renda, tá? Somente se de fato depois forem realizadas, né? Mas o simples reconhecimento, né, da provisão não é base para imposto de renda. Em relação ao ativo contingente, o ativo contingente ele nunca é reconhecido, né? Por quê? Porque é um ativo que não ocorreu o seu fato gerador. Ou seja, ele menciona a nota explicativa se for apenas provável de acontecer. Então, ou seja, da mesma forma que eu tenho passivo contingente, eu tenho um ativo contingente. Então, o ativo contingente nunca é reconhecido. E, diferentemente da provisão, que é uma obrigação provável de acontecer, e quando é provável para passivo, eu preciso reconhecer contabilmente,
no ativo contingente, se for provável, o máximo que eu faço é mencionar em nota explicativa. Me dá um exemplo de ativo contingente, Anderson. Vamos imaginar que eu tenho uma empresa que ela entende que tem créditos tributários a ser ressarcidos, né? Então, ela entra com o processo administrativo, né, no órgão competente e entra com o processo. E ela entende que aquilo ali já está ganho, já tem direito, nem espera o resultado sair. E já reconhece aquele cara como um ativo. E está errado, né? Eu preciso ter o deferimento, eu preciso ter o fato gerador para reconhecer esse possível recurso. E ainda que eu tenha direito desses créditos, ele não vai ser ativo contingente. Ativo contingente é algo que pode acontecer. Se for deferido, tem um ativo efetivo ali. Eu tenho um fato gerador comprovando. Então, por isso que o ativo contingente nunca é reconhecido. O máximo que eu posso fazer é colocar em um explicativo se for provável a sua realização. Beleza? CPC 27, né? Maravilha. Ativo imobilizado. Também um CPC muito importante, muito utilizado aí pelas entidades, né? Quais são as principais características, né, do ativo imobilizado, no CPC 27? Ou seja, para ser imobilizado, eu preciso ter um ativo tangível, ou seja, substância física, mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias e serviços, para aluguel na atividade operacional, para fins administrativos. Então, basicamente, meus amigos, para ser ativo imobilizado, além de ser tangível e além do qual a empresa espera utilizar por mais de um período, né? Ou seja, por mais de 12 meses, ele é utilizado na operação da empresa, né? Com finalidades operacionais ou administrativas. Tá? Ou seja, então ele precisa ter essa utilização dentro da entidade para ser considerado um ativo imobilizado. E para adquirir o ativo imobilizado, o custo de aquisição desse ativo imobilizado é composto o quê? Pelo preço de compra. Se houver um item importado e onde tiver imposto de importação, vai adicionar os impostos não recuperáveis, vai adicionar gastos que são necessários para colocar o ativo em condições de uso, porque às vezes eu compro uma máquina, mas vem desmontada. Eu preciso montar, e a montagem é a parte. Então, esse gasto ele também faz parte do custo. E olha aqui uma informação interessante. Também adiciono no custo estimativas para desmontagem e remoção desse imobilizado ao final da sua utilização. Como aqui envolve uma estimativa, também é uma provisão. Só que, assim, ao invés de debitar como despesa, eu debito como custo, como nós comentamos lá em cima. Vou até relembrá-los aqui. Aqui, despesa ou custo de provisão. Nesse caso específico, é custo de provisão. E diminuo qualquer desconto comercial, qualquer abatimento que vier a receber, né, pela aquisição desse ativo. Maravilha? Bom, os ativos imobilizados obrigatoriamente sofrem depreciação, né, e sofrem aí o teste de recuperabilidade dos ativos, né? E o valor depreciável é justamente a diferença entre o custo e o seu valor residual, que é o valor esperado pela venda ao final da sua vida útil econômica. Em relação à depreciação, pontos importantes a serem observados. Em que momento eu inicio a depreciação de um ativo imobilizado? Quando estiver disponível para uso. Não necessariamente quando eu comprei. Ou seja, porque às vezes eu compro, preciso montar, preciso configurar, preciso fazer testes. Uma vez feito isso, está disponível para uso, começo a depreciar a partir dali. Beleza? E quando eu cesso a depreciação, ou quando eu mantenho para venda aquele ativo imobilizado, ou quando eu baixo. Existem alguns ativos imobilizados que são colocados à venda, ou baixados, ou por, né, obsolescência, deterioração, né, ou por doação, enfim. Então, baixa a depreciação também. E um ponto importante, se eu tiver um ativo imobilizado com peças com custos significativos em relação ao total do bem, a norma, o CPC, sugere que esses itens sejam depreciados separadamente. Ué, como assim, Anderson? Nas minhas aulas, eu dei até um exemplo
de um avião, né? Um avião tem várias peças separadas. Um avião ele é montado, né? Ou seja, então, por exemplo, o motor ele é uma peça separada do restante do avião. Só que o motor, normalmente, ele deprecia mais rápido que o restante do avião. Então, sugere-se que a depreciação do motor seja feita separada do restante do avião. Então, cada empresa vai analisar essa viabilidade de fazer esse cálculo, né? E a depreciação pode ser despesa ou custo. Vai ser custo quando tiver relação com algum ativo imobilizado que tiver relação direta com a operação da empresa, com a atividade final da empresa. Legal? Se não tiver relação com a atividade fim, vai ser despesa normalmente. Maravilha aqui, gente, beleza? CPC 04, ativos intangíveis, né? Quais são as principais características, né, dos ativos intangíveis, né? Diferentemente dos ativos imobilizados, que possuem substância física, os intangíveis não têm substância física, né? É chamado de ativo não monetário, justamente por não conseguir identificar ali, quantificar, né, em recursos financeiros, né, a sua realização, né? E ele precisa, para ser ativo intangível, um ativo identificável, né? Ou seja, separável, resultante de direitos contratuais ou legais. Por que eu estou falando isso? Se eu tenho um computador que vem com Windows, o Windows é um software, só que eu não consigo dissociar o computador do Windows, né? Ou seja, é uma coisa só. Então, ou seja, eu não posso reconhecer o Windows como intangível. Ou seja, eu preciso reconhecer o ativo imobilizado do computador que vem com o software. Beleza? Agora, se eu compro uma licença de um programa, uma licença de um software, que eu posso transitar por qualquer computador, posso acessar na nuvem, enfim. Aí é um ativo intangível, porque ele é identificável e separável de qualquer outro item. Beleza? Tá? E, obviamente, precisa gerar benefícios econômicos. O ativo intangível, assim como qualquer outro ativo, tem que gerar benefício econômico, ou pelo aumento de receitas, ou por redução de custos, né? Ou seja, muitas das vezes eu só imagino que o benefício econômico gerado por um ativo só pode ser por geração de receitas. Não, por redução de custos. Às vezes a empresa desenvolve um software, já falo daqui a pouquinho sobre isso, internamente, esse cara é um ativo intangível, e o software que foi criado otimizou a operação da empresa, ela reduziu o horário de trabalho em outras tarefas. Então, ou seja, é um benefício econômico que se faz também. Entrou uma pergunta no chat aqui, eu já respondo. Formas de obtenção, né, de ativos intangíveis, né? O mais comum é que seja aquisição em separado, né, adquirido separadamente, que é ativo intangível, gerado internamente, a gente já fala daqui a pouquinho sobre isso, subvenção, né, ou seja, eu posso ter recebido uma subvenção governamental, né, uma permuta, né, ou seja, troquei um ativo pelo outro, ou a partir de uma combinação de negócios, só que aí já não é previsto pelo CPC 04, e sim CPC 15, né, que é o chamado goodwill, que é o ágio por expectativa de rentabilidade futura, que ele só existe, ele só é gerado quando eu tenho uma combinação de negócios, quando eu tenho uma negociação em que uma empresa adquire o controle de uma outra e paga um ágio por conta disso. Maravilha? E quando eu falo do ativo intangível gerado internamente, é importante destacar que as empresas, quando vão produzir, né, um produto ou um item, né, internamente, existem gastos que são com pesquisas e gastos com desenvolvimento. Os gastos com pesquisas são gastos para tentar entender se determinado produto vai ser viável para a empresa. Então, várias variáveis, né, são analisadas ali. Mercado, clientes, custo, preço, viabilidade operacional, enfim. Só que, como nessa fase eu não tenho ainda como garantir o benefício econômico daquele possível produto ou serviço que eu vou oferecer, sempre esse gasto vai ser a despesa. Uma vez a pesquisa dando certo, eu posso pegar os achados dessa pesquisa e começar justamente a trabalhar em cima dela.
para começar a desenvolver o produto, o serviço, que seja, né? Então, na fase de desenvolvimento, eu até posso reconhecer o ativo intangível, contanto que a empresa atenda aos critérios de viabilidade econômica. Não só viabilidade econômica, mas operacional e, vamos dizer assim, comercial. Ou seja, a precisa entender o seguinte, olha, eu consigo finalizar aquele software, eu tenho recursos para finalizar aquele software, eu tenho mercado ativo, eu sei como eu vou gerar benefício, eu sei quais são meus potenciais clientes. Se eu conseguir viabilizar todos esses cenários, aí eu consigo ativar, né, esse item intangível. Se eu não conseguir destacar, se eu não conseguir comprovar, até mesmo esses gastos com o desenvolvimento serão reconhecidos como despesas. Beleza? Em relação ao custo de aquisição, bem parecido com o ativo imobilizado, ou seja, é o preço pelo qual eu compro. Se houver algum imposto de importação, vai ser adicionado. Se houver algum imposto não recuperável, vai ser adicionado. Se houver algum gasto, né, de preparação para aquele ativo funcionar, vai ser adicionado. E, obviamente, se eu obtiver algum desconto comercial ou abatimento, vai ser deduzido. Eu chego ao custo de aquisição. Em relação à amortização, ou seja, os ativos imobilizados são depreciados, os ativos intangíveis são amortizados, né? Então, ou seja, como é que eu chego ao valor contábil líquido? É o custo menos a amortização, menos o teste de recuperabilidade daqueles ativos, né? E qual seria o valor amortizável? É o custo menos o valor residual. Só que para ativos intangíveis eu tenho uma particularidade. O CPC 04 entende que não é tão fácil vender um ativo intangível após a sua utilização pela entidade, que ele é muito específico. Então, ou seja, pressupõe-se inicialmente que o valor residual seja igual a zero para ativos intangíveis, a não ser que ela comprove mercado para aquele ativo. Né? Então, é interessante isso, né? Que é diferente de fato, né? Eu tenho um automóvel. Para mim, eu vou usar durante 5 anos, então eu vou passar. É mais fácil, tem mercado. Agora, vou registrar uma patente, vou acessar de um software. Cara, isso é muito específico. Né? Então, nem sempre você consegue, de fato, vender isso. Né? Então, normalmente, o valor residual é zero. Né? E, obviamente, eu só posso amortizar ativos intangíveis com vida útil definida. Por quê? Porque ativo intangível com vida útil indefinida não deve ser amortizado. Mas existem ativos intangíveis com vida útil indefinida? Sim. Marca, por exemplo. Ao registro lá, minha marca. A marca não tem, a princípio, vida útil. Né? Então, ou seja, eu não consigo, a priori, né, amortizar uma marca. Né? O próprio goodwill, posteriormente, né, assim, ele não é amortizado, é feito teste de recuperabilidade, mas não é amortizado. Né? Então, pontos importantes a serem observados aqui para intangíveis. Né? Bom, então, antes de falarmos aqui sobre o CPC 01, que é o penúltimo CPC, deixa eu ver aqui a pergunta do chat. Pergunta da Vanessa Balbino. Gostaria de fazer uma pergunta sobre as notas explicativas. Devem vir junto com o balanço patrimonial RE. Boa, Vanessa. Então, o que acontece, Vanessa? A questão é, normalmente, as demonstrações contábeis fazem uma referência cruzada com a nota explicativa. Então, por exemplo, eu tenho o balanço patrimonial da empresa Vale do Rio Doce, por exemplo. Então, dentro daquelas contas lá, eu vou ter várias numerações. Na DRE, eu também tenho várias numerações. Então, ou seja, a nota explicativa ela vem depois, explicando aquelas numerações que estavam lá no balanço e as que estavam lá na DRE. Então, ela faz uma referência cruzada, entendeu? Então, primeiramente, eu mostro as demonstrações com as numerações das contas que eu quero explicar e depois notas explicativas mostrando, ampliando o saldo daquelas contas que foram mostradas. Entendeu a lógica disso aí? Beleza? Espero que tenha conseguido explicar. CPC 01, que trata de redução ao valor recuperável de ativos. Tá? Então, um assunto muito interessante aqui, mas que eu até evito falar muito, porque ele é bem complexo, né? Eu posso acabar
estendendo nele. Basicamente, qual é a lógica do CPC-01? Parecido com a do estoque, mas direcionada com mais frequência para ativos imobilizados e ativos intangíveis. Tá? Então, qual é a lógica do CPC-01? Nenhum ativo individual ou uma unidade geradora de caixa pode estar contabilmente reconhecida por um valor superior ao seu potencial de geração de caixa. Só que, no estoque, esse valor de recuperação é somente a venda. Mas, para imobilizado e intangível, eu posso ter duas formas de mensurar o caixa gerado, ou pela venda ou pelo uso. Então, inicialmente, eu tenho duas possibilidades de análise, né? Ou seja, aquele imobilizado gera caixa com a venda ou pelo uso dele. Qual dos dois é o melhor, né? Ou é o maior? Ao pegar o maior, aí eu comparo com o valor contábil. Ou seja, então, o valor contábil versus o valor recuperável, dos dois o menor. Mas o valor recuperável tem duas análises, desses dois o maior. Então, essa é a lógica aqui. E a norma, o CPC, trata de ativo individual ou trata de uma unidade geradora de caixa. E o que é uma unidade geradora de caixa? É justamente um conjunto identificável de ativos que geram caixa, independentemente da geração de caixa de outros ativos. Mas como assim, antes? Não entendi. Por exemplo, para chegar a produzir essa estante que está atrás de mim, vamos imaginar que foram necessárias 4 máquinas, 4 imobilizados diferentes. Uma máquina para cortar, uma máquina para polir, outra para resinar, outra para pintar. Ou seja, aí beleza, aí chegamos ali essa estrutura. Só que eu tenho 4 máquinas que foram necessárias para chegar ao produto final. E a geração de caixa pelo uso, ele fala o seguinte: qual é o caixa gerado pelo uso do imobilizado ou dos imobilizados que fizeram aqueles produtos que vão ser vendidos? Então, são esses quatro imobilizados juntos. E esses 4 imobilizados juntos são chamados de unidade geradora de caixa. Tá? Eles podem ser vendidos individualmente? Podem, mas não podem gerar caixa individualmente pelo uso, e somente em conjunto. Beleza? Tá? Então, ou seja, se o valor contábil líquido desses ativos forem maiores do que o seu valor de recuperação, a entidade deve reconhecer uma perda por redução ao valor recuperável. Né? Então, só para definir aqui alguns conceitos. O que é o valor contábil líquido, Anderson? É a diferença entre o custo de aquisição e a depreciação acumulada. Então, por exemplo, eu tenho um item lá que me custou R$ 1 milhão. Vai ter uma vida útil de 10 anos. Vou depreciar 10% ao ano. Então, ao utilizar 4 anos, vou depreciar 40%. 40% vezes 1 milhão, 400 mil. Então, ou seja, 1 milhão menos 400 mil, 600 mil reais é o valor contábil líquido. Então, esse cara aqui de cima já leva em consideração, obviamente, a depreciação. Beleza? Valor justo líquido das despesas de venda. Ou seja, a diferença do valor de mercado, né, que nós já falamos lá atrás, do valor justo, menos as despesas de venda. Ou seja, quais são as despesas diretamente atribuíveis à venda, né, daquele ativo. Então, por exemplo, vou vender um bem por 100 mil reais, vamos imaginar que eu pague 10 mil reais de tributos, comissão de 2 mil, remoção de ativos de 8, valor de venda de 80. Então, esse seria o valor justo líquido de despesas de venda. E o valor em uso, que é o valor mais complexo de se encontrar, envolve a estimativa de geração de caixa pelo uso daqueles ativos durante a sua vida útil, né? Mais uma possível venda no final da sua vida útil trazida a valor presente. Então, envolve uma estimativa, como se fosse um orçamento a ser feito, né? Ou seja, então, envolve passos um pouco mais complexos. Você precisa estimar a geração de caixa futura, a saída de caixa futura pelo uso daquele ativo ao longo da sua vida útil, e se houver a possibilidade de alienar, de vender esse item ao final da sua vida útil, também considerar, e trazer a valor presente com uma taxa de desconto que seja aplicável, né, para aquela operação. E essa taxa de desconto normalmente é o custo de capital da empresa. Né? Então, exemplo, espera-se que determinado bem produza entradas de caixa líquida de 50 mil reais no primeiro ano, 60 mil no segundo, 65 mil no terceiro, durante os próximos 3 anos. Né? No final do terceiro ano, a empresa conseguirá vender o bem por 5 mil reais.
Então, ou seja, considerando que a taxa de desconto seja de 12% ao ano, quais são os fluxos de caixa trazidos a valor presente? Então, ou seja, 50 mil traga valor presente a 12% durante um ano, 60 mil traga valor presente durante 2 anos, e 65 mil mais os 5 mil da venda traga valor presente a 12% para 3 anos. Ao encontrar os 3 valores presentes, somo, aqui eu tenho o valor em uso. Então, já é uma conta que dá um pouco mais de trabalho, porque aqui só falamos de um item só, né? Imagine aí quando eu tenho lá 20, 30 ativos que vão concorrer para produzir um produto, para vender um produto, né? Então, é um cálculo bem mais complexo esse, sem dúvida alguma. E um caso prático aqui, né? Vamos imaginar que eu tenho um equipamento, né, que me custou 100 mil reais, né? Na data de fechamento do balanço, foi depreciado 20 mil reais, foi feito o teste de recuperabilidade desse ativo e valor de mercado naquela data era de 85 mil reais. Se eu fosse vender, teria gastos de 13 mil reais para vender na data de fechamento aquele ativo. Se eu fosse utilizar aquele ativo, né, para continuar operando, né, eu produziria um produto que eu venderia por R$ 8,00 em X1, R$ 10,00 em X2, R$ 12,00 em X3. E os gastos, né, incorridos na produção e venda, R$ 6,00 em X1, R$ 7,50 em X2, R$ 9,00 em X3. E a perspectiva de quantidade produzida e vendida é de 10 mil unidades em X1, 12 mil em X2, 15 mil em X3. E taxa de desconto de 10% ao ano. Então, ou seja, eu tenho aqui algumas informações mais fáceis. Custo menos depreciação acumulada, 80 mil. Valor de mercado, 85, menos 13, daria 72. O cálculo que eu teria um pouquinho mais de trabalho seria o valor em uso. Vamos fazer esse cálculo aqui, ó. Valor contábil líquido, 80, 100 menos 20. Valor justo líquido de despesa de venda, 85 menos 13 dá 72. E o valor em uso, eu achei 76784. Ué, como é que eu cheguei a esse valor, Anderson? Vamos lá. X1, vendo por 8 cada uma, gasto 6. Margem de 2. Vendo 10 mil, 20. Traga valor presente, uma taxa de 10%, 18,182. Ano 2, vendo a 10, gasto 7,50. Margem 2,50. Vendo 12 mil unidades, 30 mil, valor futuro. Traga valor presente, 2 períodos, 24,793. X3, venda 12, gasto médio de 9, mais de 3, vendo 15 mil. 45, traga valor presente, 33,809. Então, quando eu somo esses 3 valores presentes, valor em uso, 76,784. Então, considerando que o maior valor entre o valor de venda e o valor em uso é o valor em uso, ele é meu valor recuperável, 76,784. Só que, ainda assim, menor que o valor contábil líquido, de 80. Então, ou seja, qual é a perda a ser reconhecida pela empresa, né, por impairment, ou por redução ao valor recuperável de ativos, de 3.216. Essa perda vai direto para resultado também e não tem, não faz parte, né, de despesa dedutível, tá, para quem tem já a curiosidade de perguntar. E o nosso último CPC, CPC 47, né, que trata de receita de contrato com o cliente. Basicamente, esse CPC trouxe uma nova forma de reconhecimento das receitas, né? Agora existe um fluxograma bem interessante para ser identificado, para que eu possa reconhecer receitas, né, em contratos com o cliente. Os grandes impactos de um novo CPC que trata de receitas, porque as receitas impactam na determinação do lucro, as receitas impactam no valor dos dividendos que são distribuídos e, obviamente, impactam nos impostos a serem recolhidos pela empresa. Bom, o CPC 47 traz como principais características, né, um modelo único de reconhecimento de receita, que traz como novidade a necessidade da empresa analisar quais são as obrigações de performance ou os compromissos de entrega durante um contrato. Ou seja, isso é muito comum em construtoras, muito comum em
em contratos de prestação de serviço. Ou seja, vamos imaginar que eu tenho um escritório de contabilidade e presto alguns serviços, né, a um mesmo cliente. Ou seja, eu fecho um contrato lá de consultoria tributária, outro de consultoria, sei lá, previdenciária e outro de consultoria fiscal. Desculpa, tributária, previdenciária e contábil mesmo, né? Vamos pensar assim, né? Contábil, tributária e previdenciária. Ou seja, eu tenho 3 consultorias diferentes e fecho um único contrato com o cliente. Só que eu tenho 3 obrigações de performance diferentes. Eu tenho 3 consultorias diferentes. Então, ou seja, a ideia é que se essas obrigações de performance forem distintas, elas têm que ser contabilizadas separadamente. E elas são reconhecidas, né, ao longo do tempo ou em um ponto específico do tempo. Tá? E a questão é, para reconhecer a receita, eu preciso transferir o controle ao cliente, ou do produto ou do serviço. Se eu não houver essa transferência de controle, eu não registro como receita, registro como passivo. Por exemplo, né, a minha empresa, toda vez que eu vou fazer um laudo, um trabalho, uma consultoria, normalmente eu peço um adiantamento, justamente para eu poder fechar a agenda, para me comprometer com aquela pessoa e tudo mais. Esse recurso que foi transferido para mim não tem uma contrapartida ainda, né? Não tem uma transferência de controle de nada para o cliente. Então, é um passivo. Vai entrar no caixa e vai gerar um passivo para a minha empresa. Passivo de quê? De prestar o serviço. Somente quando eu presto serviço, ó, toma, está aqui para você, já fiz, é seu. Ou seja, aí eu reconheço a receita, né? E aí eu dou baixa do passivo, né? De qualquer forma, as etapas do processo de reconhecimento de receita estão aqui, né? São, vamos dizer assim, são os itens mais importantes a serem observados pela entidade ao reconhecer a receita. O primeiro é o contrato. Parece bobagem, mas é a parte mais importante do CP57, que no contrato vai estabelecer direitos, obrigações, deveres entre as partes, quais os serviços, né, que estão elencados, o valor, forma de pagamento, né, a substância comercial do contrato, né, pontos de multa, de não cumprimento das obrigações, enfim. Então, existe todo um contexto que deve ser inserido na identificação do contrato. Etapa 1. Etapa 2, identificar as obrigações de performance, se elas são distintas ou não. Como nós falamos, ofereço 3 consultorias diferentes. Cada uma é uma obrigação de performance diferente. Determino o preço da transação. Ou seja, olha, qual é o preço do contrato? Né? Ou seja, alocando já todas essas obrigações de performance. Vou alocar o preço da transação em cada obrigação de performance. Olha, consultoria tributária é X, previdenciária é Y, contábil é Z. E conforme eu vou entregando essas obrigações de performance, eu vou reconhecendo a receita, né? Então, agora são etapas do processo de reconhecimento. Legal? Tá? Então, pontos importantes: identificar a obrigação de performance, se elas são ou não distintas. Se são distintas, contabilizo separadamente. Se não são distintas, uma única contabilização. A receita pode ser reconhecida ao longo do tempo, né? Se houver forma de medir isso. Isso é muito comum em contratos de construtora, ou seja, eu vou reconhecendo a receita conforme eu vou progredindo com a obra, por exemplo, né? É muito comum isso acontecer. Se eu não tenho como medir, vou reconhecer em um ponto específico do tempo. Normalmente, quando eu entrego o serviço, eu entrego bem. Então, são formas de reconhecimento da receita. Bom, dito aqui, né, dito essa explanação, né, e a gente fecha aqui o nosso material, mas a gente abre aí para perguntas, tá? Caso vocês entendam necessário aí. Espero que vocês tenham gostado desse material, né? Foi uma conversa aqui mesmo, né? Não é uma aula assim, né? Mas foi um bate-papo aqui. Espero ter sido produtivo para vocês. Querem fazer alguma pergunta aí? Fiquem super à vontade. Deixa eu ver.
pessoal aqui dando um feedback. Legal, Daniel. Legal, Márcia. Que bom, Monalisa. A Adriana falou muita coisa em muito pouco tempo, tem que ser meses para distanciar tudo isso. Pois é, né? Não é um curso, né? Foi o que eu falei, né? Um bate-papo, né? É para dar aquele gostinho de quero mais, né? Quem sabe a gente não oferece aí pelo Sindiconte um curso completão desse aí, né? Mais para frente. Né, Evelyn? Né, Bárbara? Quem sabe aí, né? Verdade. Professor, tudo bem? Boa noite. Tudo bom, querido? Tudo bem, graças a Deus. Então, a gente tem aqui no Síndico de São Paulo, desde 2009, Que bom. assim que saiu as FRS, nós temos um grupo que todas as quintas se reúne justamente para debater. E eu queria te dar parabéns, porque realmente você pegou esses CPCs aí, extraiu assim a essência, né? Porque assim, se a gente for pegar um deles, a gente fica aqui o dia inteiro, né? Fica E mesmo, você fica mesmo. conseguiu ali, sabe? Foi muito bom. Eu queria só ouvir uma opinião sua com relação à propriedade para investimento. A gente discute Sim, muito sim. aqui. CPC E 28. isso. E aí sempre cai naquela. O que que é, onde a gente classifica isso? É investimento? E aí, mas é muito comum hoje as empresas criarem empresas para administração de bens próprios, né? E o rendimento, 100% da receita da empresa são os aluguéis, né? Aí nessa situação, o que que você aí no seu ponto de vista, o que que você acha que seria mais correto a classificação? Bom, considerando que não é para investimento, né? É um ativo que a empresa ou adquire, né, ou constrói com o objetivo de gerar renda ou gerar valorização, né? Então, se a gente for parar para pensar, ela acaba se enquadrando aí, né, num conceito de propriedade para investimento. A questão é, ele não pode ser utilizado na atividade operacional, não pode ser utilizado na atividade administrativa e tampouco para venda, né? Então, ou seja, ele precisa ser utilizado para gerar renda, para gerar algum tipo de valorização e, por consequência, um benefício econômico. Então, ou seja, eu classificaria, né, no subgrupo de ativo não circulante no grupo de investimentos como uma propriedade para investimento. Agora, a questão é, se a entidade vai reconhecer essa propriedade como custo e manter como custo ou a valor justo, porque aí eu tenho aí Esse é o diferenças de problema, né? contabilização, né? Ou seja, obrigatoriamente, inicialmente, é por custo, né? Aí a mensuração posterior ela pode continuar sendo custo, aí vai sofrer depreciação, vai sofrer lá o teste de recuperabilidade, mas se mantiver a valor justo, ela fica oscilando, né? Vai ter que analisar como é que anda o mercado para adequar, né, a sua contabilização, né, com base no mercado, né? E um ponto importante, o CPC, que trata de valor justo, ele encoraja fortemente que a entidade acabe fazendo por valor justo, porque meio que você mensure por custo, você precisa continuar divulgando em nota explicativa por valor justo, né? Então, É meu ponto de vista também, esse meu ponto de vista também. A gente tem muito debate aqui, tem uma corrente que acha que é imobilizado, e aí você cai na questão da depreciação, né? Mas eu também eu penso nessa linha aí. Hoje, felizmente, né, a gente tem o poder aí de adequar aí alguma coisa à atividade da empresa, né? A gente tem uma sim, certa sim, liberdade de ter um ponto de vista e defendê-lo, né? Coisa que a gente não tinha no passado, né? Então, a realmente, nova... essa subjetividade, ela Isso, pode ser exatamente. boa, mas para quem quer usar isso de uma forma ruim, né? Uhum. Eu digo isso porque, né, algumas Sim, sim. fraudes, né, podem, né, ter por, vamos dizer assim, fato gerador justamente ter essa subjetividade, né? Então, assim, a subjetividade Mas ela é a gente boa, sente assim que muita gente ainda tem medo, né? De sim, estar ali, estar sentindo a situação, precisa demonstrar aquilo, mas tem ainda um certo receio, né? A sim, norma fiscal ainda é muito forte, né? Existe ainda uma. A gente, quando começou a estudar lá, nossa, foi um trabalho no início, porque as pessoas a todo momento queriam saber da parte fiscal, né? E a gente, para poder entender um pouco de FS, a gente não tirar um pouco a parte fiscal, a gente não consegue estudar a essência, né? sim, sim. Até hoje, todo curso que eu dou, o pessoal fica batendo na parte fiscal. Eu falei, gente, Sim, fiscal é depois, fiscal a gente fala sobre isso depois, né? isso daí. Mas, Então tá bom, enfim. muito obrigado, foi muito Nada, foi bom, um viu? prazer enorme. Olha só, Parabéns. a galera que tiver
online ainda, puderem abrir a câmera aí, que é para a gente tirar uma foto, para né, a gente comprovar esse evento aí, para colocar esse evento aí no nas nossas redes E olha, sociais. Fiquem à quando eu vi vontade. o evento aí no Rio, esse horário, eu falei, nossa, o pessoal vai estar na praia, né? E parabéns aí às pessoas que estiveram presentes. Agora, o tempo aqui no Rio piorou, né? Piorou? Na manhã deu até sol, agora Então choveu foi aqui. isso, hein? Tá explicado, então, viu? Legal. Mas quem puder aí deixar a câmera aberta, tirar uma foto, fiquem à vontade. Enquanto isso, eu vou respondendo aqui o Gabriel. Nesse caso, qual é a diferença de depreciação como propriedade para investimento mobilizado? Nenhuma, Gabriel, nenhuma. Tá? Assim, não existe diferença de depreciação. Tá? É sobre a vida útil mesmo do imobilizado, sobre a vida útil econômica, né? Então, não há assim, diferença de depreciação de característica, né? Não existe isso. É que eu acho que o professor, acho que ele deve ter entendido o problema aqui, porque se eu levo para investimento, aí eu não deprecio, né? Aí eu Não, faço falando, só... assim, eu posso aí depreciar ainda assim se eu mantiver a mensuração a custo, né? isso, Mas se eu for para valor justo, não preciso depreciar, não isso precisa é depreciar. verdade. Professor, podemos, então, finalizar, tirar nossas fotinhas? Ou se for mais alguma questão? Então, eu queria aí agradecer a presença de todos, tá? Espero que esse bate-papo tenha sido útil para vocês, tá? O Arthur está perguntando o seguinte, ó, tem algum formulário de presença ou algo do tipo? Não, a presença ela é baixada pelo próprio Zoom, tá? Porque ele mostra a hora que as pessoas logaram. Quem tiver com nome e sobrenome idêntico da inscrição vai receber o material e a declaração de participação. Maravilha. E lembrando que o dia... É o dia 1º ou dia 2, ô Bárbara? Só me lembra aqui que eu estou sem agenda aqui agora. 1º de dezembro. No dia 1º de dezembro faremos uma nova live nesse mesmo horário, falando de perícia, né? Das possibilidades, né, de áreas de atuação da perícia. Né? Legal. Então, vamos lá, vou contar até 13 e a gente tira a nossa foto. Olá. Senhor, PS Contabilidade, tracinho Araújo, tem como o senhor só baixar um pouquinho a sua câmera? Está muito pro alto. Isso. Qual o seu nome e sobrenome, senhor? Mas seu microfone está fechado. Francisco José de Araújo, Rio de Janeiro. Francisco José. Maravilha. Vou contar até 3 para a gente tirar a nossa foto. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Bárbara, 1, 2, 3 e já. Desculpa. 1, 2, 3 e já. Calma aí que eu vou para outra tela agora. Agora a outra tela. Eu estou vendo aqui o Araújo aí no sapatinho, não falou nada, mas chegou ali. Aqui não, palestra excelente, cara. E aí, querido, tudo bem? Tudo O bom? professor Francisco foi meu professor muitos anos atrás na Unigran Rio. Verdade. Vai que quando eu ver a palestra, Maravilha. Vou assistir, né? Parabéns, cara. Parabéns mesmo. Obrigado, querido. Prazer enorme aí. Tive Muito muito obrigada, orgulho. Pessoal. Consegui tirar as fotos, tá bom? Uma boa noite. Legal, Espero que vocês gente. tenham Obrigado aí gostado. por tudo, tá? Espero Tá bom, que tenha sido pessoal. produtiva. Vocês vão receber o Fiquem com material. Deus aí. Bom final de aqui. semana para todos. Nos adicione Viu? nas redes sociais também aí, caso não tenham feito ainda. Tá bom? Tá bom. Parabéns. Obrigado. Um grande abraço, meu amigo. Valeu, Show, gente. né? Um abração. Um abraço, hein? Muito bom mesmo. Grande abraço, meu amigo. Exato. Valeu. Tchau, tchau. Prazer, irmão. Valeu.